Olá, boa noite a todos e todas, muito bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma das nossas conversas das quartas-feiras. Durante o mês de fevereiro, nós estamos trabalhando o livro Sinal Verde, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, que nos traz realmente mensagens curtas, mas extremamente importantes para o nosso dia a dia, para ampliar os nossos horizontes e nos dar uma condução mais precisa no nosso caminhar evolutivo. Na noite de hoje nós teremos Nilceia conversando conosco a respeito de experiências domésticas. André Luiz dá várias dicas, então vamos prestar atenção e vamos refletir o que nos cabe, o que precisamos aprender, né? Mas antes de passar a palavra à nossa querida Nilceia, vamos, de olhos fechados, fazer a nossa vibração planetária, entrando em conexão com esses espíritos amigos, tarefeiros do bem, dessas duas casas amorosas, que se encontram nos nossos lares e ajudam nas nossas vibrações, limpando o nosso ambiente e nos ajudam a, se assim o desejarmos, levar as nossas vibrações amorosas, desejo sincero de paz e luz ao nosso planeta Terra, à nossa Mãe Gaia, que necessita desse nosso suporte amoroso, necessita que cada um de nós esteja a vibrar luz, desejo sincero de paz e harmonia, não só para o nosso planeta, mas para toda a humanidade a ele ligada, encarnada e desencarnada, porque a psicosfera do nosso planeta depende desse ser coletivo que somos todos nós, a humanidade a ele ligados. Que possamos fazer a nossa parte, ajudando Jesus e a Nossa Senhora nesse trabalho de promover a cura do nosso planeta, que nos levará a dias melhores também, com mais paz, mais harmonia, mais sabedoria e principalmente cura de tantos males que assolam o nosso planeta, como a pandemia, a violência exacerbada, tantas coisas ruins. Que Deus tenha misericórdia de toda a humanidade, misericórdia do nosso planeta, e vibremos luz, amorosidade, paz, compaixão diariamente para o nosso planeta e para a humanidade. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos, depois dessa breve conexão, vamos passar a palavra à nossa querida Nil para ouvir as reflexões que ela vai nos trazer a respeito do texto Experiências Domésticas de André Luiz. Muita paz, tenhamos uma boa escutatória e entendimento. Boa noite, todos e todas, mais uma vez aqui com vocês para essas nossas conversas mensais às quartas-feiras. E dessa vez a gente vai continuar, o mês de fevereiro com o livro Sinal Verde, que é de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. E o capítulo que me coube é o capítulo 6, que fala de experiência doméstica. E André Luiz começa este capítulo dizendo que ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão começam dentro de casa. E isso é muito interessante porque a gente acha que precisa praticar essas atitudes com o outro. Mas parece que a gente vê o outro, somente o outro que está da porta da nossa casa para fora, né? Só conta na nossa continha lá, na espiritualidade, aquele que seja da porta para fora. Sendo que, na verdade, o convívio social e o primeiro convívio social que nós temos é dentro das nossas próprias casas. Então, tá lá, é pra gente aprender ali dentro. Como diz tia Kátia, quando a gente sempre conversa nos nossos estudos, a família é o nosso cadinho burilador. É lá que a gente tem que começar esse nosso trabalho de evolução, de prática de caridade, de compreensão. Por quê, gente? Porque muitas vezes o que a gente chama de família
Do lado da porta para fora, a gente escolhe. Mas, conscientemente, digamos assim, a gente escolhe conscientemente. Mas, da porta de casa para dentro, a gente escolheu na espiritualidade, porque tinha algum acerto para fazer, né? Não somos inocentes de dizer, por que que eu caí aqui? Você sabe, no seu inconsciente. Né? Às vezes até no consciente, sabe que precisam fazer esses ajustes. E continua nos dizendo, a parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro. Olha que é uma palavra pesada, né? Você dizer cativeiro, ou seja, a pessoa está reclusa, a pessoa está presa. E essa parte aqui, ele diz que a gente não deve sentir a nossa parentela, a nossa família consanguínea como sendo algo que nos prende, né? Que nos cerceia, que, digamos assim, que nos sufoca. Não, é preciso ser o campo de trabalho, né? É aproximação, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estiveres vivo, já nos diz os evangelhos. E aí, a gente sabe que se a gente cai junto, né? É porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa se burilar, a gente precisa acertar algum ponteiro de algum processo reencarnatório anterior e que esse ajuste precisa ser feito agora, né? Passando, né? Nem tá na hora, tá passando da hora da gente tentar evoluir, da gente tentar fazer os nossos ajustes, de a gente tentar ser um pouco diferente. É difícil, não é nada agradável. Olha que a minha convivência é com uma pessoa apenas dentro de casa e de vez em quando, né, bate, bum! Aí depois cada uma bota lá sua mas geralmente sou eu, viu? Boto lá minha carapuça, né, respiro fundo, porque tem horas que o embate fica pior. Mas a gente precisa trabalhar, porque precisa crescer juntas. Somos duas dentro de casa e uma vai auxiliando a outra. Não dá pra viver em pé de guerra, porque se é pra viver em pé de guerra é melhor sair, e no que sair você vive no insulamento. E aí vem para aquela passagem do Livro dos Espíritos. Vida de insulamento resolve em quê? Você se isolar e fingir que o mundo não acontece em sua volta, porque você não quer se estressar, você não quer se aborrecer, você não quer pensar diferente, porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Resolve de quê? Você se isola, beleza. Você se isolou, você se estagnou. Porque o objetivo da convivência em sociedade é justamente fazer com que os embates que vão se tendo na vida sejam modificados e nessa modificação você possa evoluir, porque a gente faz essa análise. Eu costumo, sempre me acusam de que sou eu que digo que não faço análise à noite. Não faço, porque perco o sono. Toda vez que resolvo fazer o recapitular do que aconteceu durante o dia, à noite eu perco o sono. Mas não significa que a gente não faça, a gente precisa fazer e entender o que acertou, no que acertou, o que errou, no que errou e naquilo que errou, onde eu poderia ter acertado, o que eu podia ter feito de diferente, onde está o meu ponto de acerto, o meu ponto de erro, para que os dois possam trabalhar juntos. E aí a gente modifica as nossas perspectivas, a gente modifica os nossos atos, a gente modifica as formas da gente pensar e levar a vida, porque a gente não precisa levar tudo a ferro e fogo, não é verdade? Se a gente levar tudo muito na ponta da faca, a gente só faz sofrer, a gente só faz se irritar. Isso que a gente está falando é uma pessoa que muitas vezes leva tudo na ponta da faca. E é por isso mesmo que eu estou falando. A gente se irrita e nada melhora, só prejudica a gente mesmo. É a nossa saúde que cai, é a imunidade que baixa, né? E aí as doenças se aproveitam, né? Se resumem a esse ambientezinho de energia desgastada que você tem. E aí olha a confusão que se cria em cima disso. Dando prosseguimento, ele dá alguns conselhozinhos. Esse aqui é bem interessante, ó. Aprendamos a ouvir sem interromper. Eita! Que tem horas que quando alguém começa a falar, a gente puf, e a gente pá,
E aí, ou a gente mesmo está falando e alguém interrompe, e aquela sensação é extremamente desagradável. E aí a gente vai sempre lembrar por que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, porque a gente precisa ouvir mais do que falar. Então que a gente aprenda a ouvir, deixa o outro terminar o raciocínio, né? É interessante para a gente poder fazer a réplica, a tréplica, estabelecer um diálogo e um diálogo com compreensão. Porque se você não deixa o outro terminar o raciocínio, como é que você vai entender de fato aquilo que o outro queria dizer? Você vai pegar trechos e muitas vezes o trecho que a sua mente está idealizando, não aquilo que é de verdade, né? O lar é o ponto de repouso e refazimento. Nunca mostruário de móveis e filigramas, quanto possa e deva ser enfeitado com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. Isso aqui eu achei muito interessante, porque tem pessoas que têm problemas em ficar em casa, né? As pessoas se incomodam em ficar em casa. Gente, eu tenho prazer de ficar em casa. Nossa, ultimamente eu acho que a idade vai chegando e quando dizem assim, vamos sair, eu já penso 10 vezes. A primeira coisa que eu penso é, vai ter lugar para eu sentar? Segundo, vai estar calor, né? Terceiro, quem são as companhias, o que vai acontecer em volta? E aí a gente vai ponderando, mas eu adoro, e eu acho que é coisa de caranguejo, eu chamo de bicho caranguejo, né? Eu sou canceriana e eu acredito muito nessas coisas. Caranguejo é muito lar, né? E aí eu fico brincando, é coisa de bicho caranguejo, mas não é não, eu gosto de ficar em casa. E a gente não deve pensar na nossa casa como um ambiente, ai, hoje eu vou ficar em casa, que sofrimento, que chatice. Poxa, não, seu lar tem que ser o local de repouso, de refazimento, é seu templo sagrado, né? Quando a gente fala o lar, tem até o cantinho mais especial, desculpa, vida de alérgico. Tem até aquele cantinho especial, pode ser a sala, pode ser seu quarto, mas tem um lugar que é de repouso, que é de refazimento, de dias estressantes, de dias turbulentos. A gente vem de período pandêmico por mais de 2 anos, né? Nessa agonia. E aí a gente nessas incertezas. Eu tô bem, eu não tô bem, quem tá bem à minha volta, mas eu preciso sair para trabalhar. E eu confio, eu tenho fé. Então quando a gente chega em casa, que toma aquele banho, que relaxa, é refazimento, é repouso, não pode ser visto como prisão, como castigo. Ai, eu não tenho nada para fazer, vou ficar em casa. Leia, se instrua, assista um filme, assista uma novela, né? Comente, sente em algum ambiente da sala para bater um papo, para conversar o que aconteceu, o que não aconteceu. É preciso, é necessário esse diálogo, né? Esse contato permanente. E aí, ele diz que a casa, e essa parte é interessante, nunca vai ser mostruário de móveis e filigramas, ou seja, aquelas pessoas que têm o hábito de, vou trocar. Passou 2 anos, vou trocar o móvel. Vou trocar a cômoda. Eu vou trocar isso. Você tá tentando viver de quê? De aparência ou de essência? Tá achando que mudando os móveis, mudando a pintura, mudando a textura, você tá mudando alguma coisa dentro dos habitantes da casa? Não, você está mudando a estética. Tá mudando a aparência, não a essência. E o que precisa ser trabalhado é justamente a essência. Continua. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe compartilhem a experiência. Eita, que ultimamente o que mais a gente tem visto e às vezes a gente tem sido é incômodo, né? E André Luiz é bem sábio, me lembrou até as bem-aventuranças, né? Benditos sejam, não, mas aqui é benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe compartilham a experiência. Gente, quantas pessoas que se incomodam com o alheio. Se preocupe com você mesmo. É o seu caminho, é a sua trajetória. A jornada pode até ser juntas, mas cada um faz a sua parte. Se a sua companhia de viagem não quer aprender, é problema dela. Não bote o fardo do outro nas suas costas, porque você já tem o seu. E se você tem o seu, você não precisa do outro.
O caminho do outro é do outro. A vida do outro é do outro. Não se incomode. Não queime energia em cima de algo que não é seu, porque não vale a pena. Evite brincadeiras de mau gosto que não raro conduzem ao desastre ou à morte prematura. Acho que a morte prematura só se chegar a um duelo, um desafio, né? Ou a um infarto, dependendo do grau. Mas a brincadeira de mau gosto, sim, deve ser evitada. E quantas vezes a gente ouve dizendo assim, mas foi sem querer. Mas foi sem querer, mas você sabe o que atinge o outro. E se você não sabia que aquilo atingiria o outro, desculpe-se e não faça mais. Porque Jesus sempre, quando socorria a um daqueles que eram chamados de pecadores, ele dizia que vá e não voltes a pecar. Ou seja, ele ajudava. Ele não passava sermão, mas ele dizia, faça a sua parte é não cometa o erro que você cometeu inicialmente, né? O trabalho digno é cobertura da sua independência. Então, trabalhe, trabalhe, trabalhe. E todo trabalho é digno, desde que não vá atingir e nem vá fazer mal ao seu próximo, né? Todo trabalho honesto, todo trabalho digno, ele vale a pena, mesmo que exaustivo. Exemplo para os papais, para as mamães e para aqueles que convivem com os pequenos. Aconselhe a criança e ajude a criança na sua formação espiritual. Olha que importante. A gente às vezes passa e diz assim, nossa, aquela criança, aquele pai assim, assim, assim. Cadê a formação moral cristã? Eu não estou falando de religião espírita, estou falando de moral cristã, que pode ser espírita, pode ser batista, pode ser budista, né? Pode ser hinduísta. Qualquer orientação religiosa é importante para que a pessoa, né, coloque nessa criança desde cedo os valores morais. A escola vai orientar, vai dar a instrução formal, acadêmica. Quem vai ensinar é a vida, que é a grande escola de todos nós. Mas quem vai trazer esses valores morais são os pais. É a eles que cabem essa missão. Até por isso nos é dito que quando retornarmos, aqueles que foram pais, que foram mães, a eles será perguntado o que foi feito dos filhos que eu te dei, né? Então, orientem seus pequenos. Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas no ninho doméstico, de que modo cumprir os seus ideais de compromissos de elevação nas áreas da humanidade. Aquilo que eu falei lá no início. Se você não consegue ter uma convivência boa com 1, 2, 3 pessoas dentro da sua casa, como é que você pretende conviver com a humanidade? Através de falsidade? Através de ser quem você não é? Como é que funciona isso? Vocês acham que estão enganando o outro. Assim mesmo. Não estão enganando a espiritualidade, que tudo sabe, que tudo vê. E para a gente finalizar, vale lembrar que muitos dos suicídios, é o que André Luiz nos fala, são levados a efeito a pretexto de se homenagear carinho e dedicação no mundo familiar. Essa fala eu não concordo com ele, porque não é um pretexto de se homenagear. Eu acho que é quando se chega ao limite, tendo um espírito que talvez requeresse mais atenção, né? E foi sucumbindo ao período, né? São espíritos reencarnados que não têm essa força suficiente, a gente não sabe por quê, né? Um processo de depressão mais aguçado, um processo de ansiedade, de não ver sentido em várias coisas, de não buscar um sentido para a própria vida. E aí a gente sabe que essas tendências suicidas, elas podem aparecer, mas 2 aspectos. Primeiro, é preciso de que você que passe pelo problema, tenha a capacidade de chegar para o outro e pedir socorro. E quem é esse outro? Provavelmente aquele que está mais próximo de você, que é dentro da sua família. E você
membro dessa família que possa estar percebendo que o outro está com algum bloqueio, com alguma falha, com algum, digamos assim, um processo diferenciado, que você chegue nesse outro e converse. Mas converse sinceramente. Pergunte o que você tem, o que você passa. Eu estou sentindo que você está diferente. Então, é um processo de troca. E essa é a ideia do que ele fala quando ele chama de experiência doméstica. É o lar. É o que se desenvolve, o que se cresce, o que se apresenta, o que se produz dentro desse lar. Como é o meu lar? É um lar calmo? É um lar agitado? É um lar atribulado? É um lar de carga pesada? É um lar leve, divertido? É um lar claro? É um lar escuro? Às vezes o lar é o que você é por dentro, porque a gente também só pode oferecer aquilo que a gente tem. Então que a gente busque melhorar um cadinho mais, né? Ser mais do que ter mais. Que a gente busque expandir nossos horizontes, nossas visões, nossas perspectivas e que a gente possa sim produzir, crescer e melhorar as nossas experiências que começam no lar, mas vai para o nosso ambiente de trabalho, que pode ser o nosso segundo lar. Eu costumo brincar que eu passo mais tempo no trabalho do que em casa. Então, eu tento fazer do meu trabalho um lugar agradável. Nem sempre eu consigo, mas eu tento. Por quê? Porque eu passo mais tempo lá do que em casa. Então, a gente precisa pensar nesses aspectos, porque melhora dois itens da nossa vida. A nossa vida pessoal e o que nos cerca, porque nós somos energia e nós atraímos aquilo que nós pensamos. Então, se pensamos positivamente, só atraímos positividade. Nossa conversa de hoje fica por aqui. Um beijo a todos vocês. Até a Bom, meus queridos e queridas amigos, irmãos e irmãs, vamos ver o que nos cabe, corrigir o que é possível corrigir, o que já podemos corrigir, permanecer no que já estamos fazendo de certo e seguir rumo ao nosso caminhar evolutivo, né? Então, aqueles que ainda não estão no seu cantinho da conexão, eu peço que a eles se dirijam e que possam buscar uma conexão mais perfeita, de olhos fechados, sentados, preferencialmente de posição ereta, em palmas das mãos voltadas para cima. Aqueles que estão em tratamento da medicina espiritual, preferencialmente dirijam-se aos seus quartos, deitados. Mas se isso não for possível, também não tem problema. O fato é que precisamos ter uma boa conexão com os espíritos do bem que já estão nos nossos lares. Não esqueçamos de levar a nossa água para fluidificar. Isso sim é importante, bastante importante, assim como a nossa conexão. Então evitemos ruídos exteriores e mentalizemos paz, luz, harmonia, fazendo o nosso exercício respiratório para facilitar a nossa conexão com esses nossos amigos queridos que já estão nos nossos lares. Então vamos inspirar profundamente, mentalizando já as energias benéficas que esses nossos queridos já derramaram nos nossos lares, nos nossos ambientes, limpando os nossos campos, dos nossos familiares, de modo que nada nos impeça de receber a chuva de bênçãos que estão preparando para nós e que daqui a pouco derramarão sobre todos nós. Vamos expirar com vontade o que não queremos mais, o que já sabemos que nos faz mal, mágoas, ressentimentos. Coloquemos tudo isso para fora. Inspiremos paz, luz, harmonia, tranquilidade, alegrias, curas almejadas, mas também paciência, perdão. Retenhamos tudo de bom que assim o desejarmos e expiremos o que não nos faz bem. E agora, uma última vez, vamos inspirar toda a paz que desejamos ter, toda a luz que precisamos receber. Retenhamos essa paz, essa luz dentro de nós. Cada célula do nosso corpo vibra essa paz, essa luz.
E agora, energias transmutadas pelas nossas respirações anteriores, expiremos também essa paz e essa luz, para que sejamos a representação do bem que desejamos ter e ver ao nosso redor. Que assim seja, assim é, está feito. E assim, meus irmãos queridos, vamos conversar com os nossos atendentes fraternos em 3, já apostos ao nosso redor. Vamos dizer a eles o que mais nos aflige, porque como sempre falamos, sim, nós podemos pedir a Deus Pai de misericórdia o que acharmos que necessitamos. Humildemente podemos pedir, sim, pedir as curas que almejamos, pedir as benesses que desejamos. Nada nos impede de humildemente pedir a Deus que nos conceda essas graças, essas bênçãos. Nós tenhamos sempre em mente que Deus, nosso Pai de amor e de bondade, que é todo poder, sabedoria e que sabe exatamente o que é bom para nós e o que necessitamos, nos dará em resposta às nossas súplicas exatamente o que necessitamos para o nosso caminhar evolutivo aqui e agora. Então peçamos sim, humildemente, mas saibamos aceitar e receber a resposta divina sempre em nossas vidas, porque a resposta de Deus sempre vem, meus irmãos, nunca duvidem disso. E enquanto esses nossos amigos queridos trabalham as energias que mais necessitamos ao longo dos nossos 4 corpos, físico, mental, emocional, espiritual, vamos mentalizar um imenso chuveiro de luz a se derramar abundantemente acima das nossas cabeças, luz brilhante, potente, poderosa, que nos envolve por inteiro, envolve os nossos 4 corpos, físico, curando os nossos males, emocional, curando as nossas dores emocionais, espiritual, nos dando a luz que necessitamos, o nosso corpo mental, recuperando as nossas energias, as nossas habilidades necessárias nesse processo encarnatório. E essa luz intensa, vibrante, potente, flui abundantemente sobre o nosso chakra coronário, chakra distribuidor, que distribui essa luz potente, passando sobre todos os nossos centros de forças, principais e secundários, atuando em cada um deles de acordo com a necessidade de cada um dos nossos centros de forças, principalmente aqueles 7 chakras principais, vão receber em abundância a energia de cura que necessitamos para que a nossa vida seja mais leve, seja mais tranquila, que possamos encontrar paz, encontrar harmonia. E para isso essa luz de cura brilhante e potente envolve o nosso chakra frontal, nos trazendo clareza, a clareza que necessitamos na nossa visão física, na nossa visão espiritual, descendo até o nosso chakra laríngeo, o nosso centro de comunicação, nos trazendo a força, a firmeza, a fertilidade, mas com muita amorosidade no nosso caminhar. E chega até o nosso chakra cardíaco, nos envolvendo em plena luz, luz de amor, de bondade, nos libertando dos medos que nos aprisionam. Somente o amor toma conta de nós. E vai descendo até o nosso chakra plexo solar, nos trazendo toda a vitalidade que necessitamos para agir, realizar no bem. Nossas emoções devidamente controladas, nossas emoções negativas liberadas, para que somente a luz, a paz, a harmonia tomem conta
o nosso centro de emoções. E essa luz continua descendo até o nosso chakra sacral, nos trazendo a vitalidade, a alegria de viver, paz e luz nas nossas relações interpessoais. E chega ao nosso chakra raiz, nossa ligação com a Mãe Terra, a Mãe Gaia, a quem devemos o nosso respeito, o nosso amor, a nossa gratidão por essa oportunidade reencarnatória. E recebemos da Mãe Gaia a luz da Mãe Terra e deixemos que essa luz vá subindo através dos nossos chakras, fazendo o percurso inverso. Chakra raiz, sacral, plexo, cardíaco, laríngeo, frontal e se expandindo no nosso coronário numa sinergia perfeita entre o céu e a terra, porque nós somos um elo de ligação entre o céu e a terra. A luz divina faz parte dessa nossa interação com a Mãe Gaia e nós projetemos essa luz ao nosso redor para tudo e todos. Somos luz, somos centelhas divinas e o amor de Deus está dentro de nós. E assim, queridos amigos, enquanto os nossos irmãos fraternos terminam as nossas curas, as nossas bênçãos que derramam abundantemente sobre nós, vamos projetar luz sobre todos aqueles a quem queremos abençoar, todos que sofrem, familiares, parentes, amigos. Luz, muita luz. E oremos também pelos que estão em trevas, pelos que estão doentes. Misericórdia, misericórdia de todos. Muita paz. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, nos dando a fé e a certeza de dias melhores para toda a humanidade. Que assim seja. Meus queridos, lembrando sempre dos cuidados que precisamos manter se quisermos sair desta pandemia. Higiene das mãos, máscaras adequadas, se possível não de tecido, e não aglomeração, distanciamento. Que Deus seja conosco. Muita paz.